guerra! É, gente, o anime de Dragon Ball Super acabou. Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, curtiu o final. O Universo 7 venceu. Freeza e Goku atuaram juntos de uma maneira jamais imaginada. E o 17 acabou vencendo o torneio e todos os universos foram restaurados. Então, com o fim, significa que não teremos mais nada sobre Dragon Ball? Não, nada a ver, irmão. Não, gente, ainda tem muita coisa para se explorar na série. E claro que não vai ter o mesmo número de novidades que teríamos com a série animada dando continuidade. Mas ó, a gente tem os games de Dragon Ball, tem também o filme em dezembro e tem um mangá de Dragon Ball Super, feito pelo Toyotaro. É verdade que nunca fui muito de falar sobre o mangá aqui. Claro que sempre que necessário eu citava um acontecimento do mangá, comparando com algo no anime. Tem até mesmo um vídeo meu aqui, já antiguinho, explicando como funciona a canonicidade do anime e do mangá. Se é certo misturá-los, enfim. Tenho certeza que esse vídeo foi muito útil na época para explicar essas questões. Mas agora, com o término do anime, eu tô vendo a galera me pedindo: Tata, faz análise do mangá, faz análise do mangá. Então eu vou acabar sim falando mais do mangá. Mas eu vou ser bem sincera com vocês. Analisar o mangá não tem o mesmo impacto que analisar o anime. Até porque no mangá tudo é mais compacto, os acontecimentos são mais acelerados. Num quadrinho você vê um personagem trocando um soco e no outro ele já aparece caído. Enfim, gente, é uma narrativa diferente da audiovisual. Ela acaba sendo mais simples e mais fácil de acompanhar e de ser compreendida. Então, acho que o que eu posso fazer aqui é comparar as principais diferenças entre o mangá e o anime e dar a minha opinião dos pontos que eu considero positivos e os negativos do mangá em relação ao anime. Pois bem, gente, o mangá atualmente está no capítulo 34 e já tem mais de uma semana que ele saiu. Ele já está traduzido em português para quem ainda não leu. E basicamente ele é uma recontagem ou versão diferente dos episódios 98, 99, 106 e 108 do anime. Do que veio do episódio 98, tivemos basicamente a eliminação de todo o universo 9 e de seu apagamento nas mãos de Zeno. No episódio 99, o mangá mostrou a eliminação de Kuririn também da sua maneira. Aliás, muito ruim na minha opinião, mas eu farei as considerações pessoais mais lá pra frente. No episódio 106, o mangá mostrou da sua forma a eliminação do Urota. Bem, na verdade não mostrou não, né? Mas enfim. E a eliminação do Tenshinhan, que foi totalmente diferente do anime. E do episódio 108, o mangá mostrou a traição de Frieza a Frost, que teve a atuação muito diferente do que vimos no anime. Assim como no mangá passado, as eliminações continuam sendo diferentes das do anime. Mas o que mais chamou a atenção foi que o Universo 7 também acabou sofrendo uma lógica de eliminação totalmente diferente do anime. De fato, os dois primeiros eliminados do mangá continuam sendo os mesmos, Kuririn e Tenshinhan, mas a maneira como foram eliminados e por quem foram eliminados foi totalmente diferente. Falando sobre as eliminações, a ordem de eliminados do mangá foi a seguinte. Lembrando que no capítulo passado tivemos 6 eliminados. O 7º eliminado foi o Kuririn, o 8º o Dotorota, o 9º foi a Moná, o 10º e o 11º, infelizmente não deu para identificá-los, mas foram do universo 3. O 12º foi o Tenshinhan. Do 13º até o 19º, tivemos a eliminação de 7 integrantes do universo 9, que foram seguindo a ordem. O Orégano, Roseru, Hisopu, Chapiru, Soreru, Hopu, Confurei e o 20º eliminado foi o Frost. E os 3 últimos eliminados, seguindo a ordem, foram Lavender, Basil, ou Bajiru, e o Bergamo. Enfim, a partir desse capítulo 34, já foram eliminados 23 participantes do torneio. No anime, essa ordem foi completamente diferente. Do 7º ao 23º, foram eliminados na ordem Orégano, Soreru, Roseru, Lavender, Basil, Bergamo, Gyumu, Chousa, Majorá, Kuririn, Murisamu, Nigurishi, Narirama, Napapa, Mechopu, Voon, que eu esqueci de falar o nome dele na edição, e o Depuricho. Então, da mesma forma que a ordem de eliminados foi diferente, os responsáveis pela eliminação também foram. E nesse capítulo o mangá abusou, mudando muita coisa. Para começar, o Kuririn. Kuririn que realmente foi eliminado por Frost igual no anime. Mas ao menos o Kuririn havia sido responsável por pelo menos 2 assistências e 1 eliminação. E aí chega no mangá e o que acontece? O cara é eliminado em um quadrinho de atuação. Tenshinhan é o mesmo caso. O cara foi eliminado no mangá com apenas um único soco do Frost. Tá, ele lançou um Kikohou monstruoso na arena que, tipo, eu não faço ideia de como que o Kami
que estava do lado dele, conseguiu escapar dando apenas um pulinho. Mas tudo bem, né? A participação do Tenshinhan no mangá se resumiu a isso. Também não eliminou ninguém e não deu assistência, não fez absolutamente porra nenhuma, diferente do anime, que ele deu assistência pro Kami, lá na eliminação do Puricho, e eliminou o Hamira, se jogando na arena. Os eliminados do Universo 9 também foram eliminados de uma forma totalmente diferente, enquanto a maioria deles havia sido eliminados ou por Goku ou por Vegeta. Pelo menos 7 membros do Universo 9 foram eliminados por Frost no mangá, que literalmente tocou o foda-se e torrou toda a sua energia pra cima deles. Os 3 últimos desse universo acabaram sendo o trio de perigos, ou seja, os 3 lobinhos que no mangá foram todos eliminados por Frieza. Ao contrário do anime, né, que foram eliminados em conjunto por Goku e Vegeta. Dessas eliminações, só 2 foram parecidas com as do anime. Uma foi a do Kuririn, como eu já falei, e a outra foi a eliminação do Frost, que foi eliminado por Frieza, seguindo basicamente o mesmo conceito que rolou no anime, focado na questão de não confiar em ninguém. Ou seja, o Frieza usou o Frost da mesma forma. Bem, quase da mesma forma, né? Enfim, gente, diante de todas essas diferenças de eliminação, de quem eliminou quem, eu vou dar a minha opinião sobre o desenvolvimento do mangá. Tá uma porra. Galera, olha, eu sei que quando se fala no mangá, há uma espécie de racha entre os fãs. Tem gente que só consegue gostar do mangá, tem gente que só gosta do anime. O anime mostra qualquer coisa e a galera já diz que no mangá vai ser melhor, vai ser mais completo, vai dar mais detalhes, né? E aí chega no mangá e a história é contada de uma forma mais simples ainda, ou sem dar nenhum destaque, o pessoal ainda defende o mangá. Eu sei que tem muitas coisas no mangá que são bem legais e que poderiam ter sido exploradas no anime. Claro que isso é uma opinião pessoal. Por exemplo, no mangá, o Frost e o Frieza detonaram todo o Universo 9. Mas no anime, quem fez isso foi o Goku e o Vegeta. Vai ter gente que vai dizer que preferiu como o mangá mostrou a eliminação do Universo 9. E vai ter gente dizendo que preferiu a versão do anime. Aí, galera, isso é uma questão de gosto pessoal, né? Agora, quais são os pontos que eu considero negativos no mangá com relação à atuação do Frost? Eu achei muito ingênuo, mas absurdamente ingênuo. Pensa só, você tá num torneio que decide o destino do seu universo, aí chega um cara que é de um universo rival que você nunca viu na vida e diz: cara, que tal você usar todas as suas energias pra derrubar um universo e depois eu assumo o seu lugar? Pô, cara, quem é que vai ser um imbecil que vai aceitar algo assim, né? Eu achei isso tão tosco, porque o Frost não é um personagem retardado. O cara conseguiu enganar todo o seu universo com seus negócios interplanetários aí inescrupulosos. O Frieza propôs uma aliança que ele tava todo babão lá pra cima dele. Tá, no anime também rolou essa proposta, mas olha a diferença, gente. O Frost o tempo inteiro tava com um pé atrás com o Frieza. E o Frieza ainda fingiu uma luta contra o Gohan pra tentar conquistar a confiança dele, né? O Frieza ainda ensinou um power-up pro Frost, mas independente disso tudo, o Frieza não fez nenhuma proposta imbecil. Vai lá, Frost, torre toda a sua energia contra o universo e quando você estiver fudido, eu assumo. Legal! Bem louco! Qual é o sentido disso, gente? Qual é o sentido de aceitar uma proposta dessa? Aí você fica lá cansadão, todo ferrado, todo exposto, e quem é que vai te proteger? É sério, gente, essa foi a estratégia mais burra que eu já vi. Você pode também dizer que o Freeza entregou de bandeja 3 personagens fracos do seu time pro Frost eliminar, com a desculpa de que tava cagando e andando aí pro seu universo. Mas quem garantiria que eles estariam sozinhos e isso acabasse custando a eliminação do Frost, né? E pô, gente, já que o Frost decidiu tacar o foda-se, por que diabos ele não caiu pra cima do Piccolo e do Gohan logo depois da estratégia burra que Freeza o convenceu aí de aceitar? Cara, ele pede até um sai da frente pro Piccolo e Gohan pra atacar igual um doido do Universo 9. Gente, qual o sentido disso? Outro ponto muito ruim do mangá em relação ao anime está sendo o tratamento dado aos personagens. Eu reclamei muitas vezes da falta de destaque ou desenvolvimento de vários personagens que foram eliminados aí no anime sem fazer absolutamente nada, sem dizer uma palavra. Mas quem dizia que isso seria diferente no mangá... Não foi. E foi muito pior. Teve gente que foi eliminada que nem soubemos quem eliminou. E tem gente eliminada do Universo 3 que nem sequer deu pra identificar quem era. Eu entendo que seja difícil aí de desenvolver 80 personagens ao mesmo tempo num torneio. Mas, pô, gente, pelo menos o personagem falasse alguma coisa sobre ele, alguma característica, qualquer coisa, vai. O anime falhou muitas vezes na ideia de desenvolvimento e o mangá tá fazendo disso muito pior. Agora, inconcebível foi o que aconteceu com o Kuririn e com o Tenshinhan, né, gente?
A gente sabe que os dois não tiveram grandes atuações aí nesse arco do anime, mas o Kuririn teve uma boa luta em parceria aí com a sua esposa. Ele deu assistência numa outra eliminação com seus amigos e ainda eliminou de uma forma bem humorada aquele guerreiro cego que se guiava pelo olfato, né? O Kuririn pode não ter tido muito tempo em tela no anime, mas pô, ele teve algum, né? No mangá o cara caiu logo no começo do capítulo sem fazer nada. O mesmo aconteceu com o Tenshinhan. No anime o Tenshinhan foi quem salvou o Piccolo e o Gohan de uma possível eliminação, sendo otimista de um prejuízo maior no torneio. Ele se sacrificou aí para eliminar um oponente estratégico que atacava à distância e que estava causando problemas na arena. Mas no mangá sua participação se limitou a um Kikorou que drenou todas as suas forças para depois ser eliminado com um soco. Ou seja, ele não eliminou ninguém e não deu assistência de nada, não fez nada também. E eu acho isso muito ruim. Na verdade, eu acho isso uma grande sacanagem com esses dois personagens, né? E eu não esperava que eles alcançassem o Ki dos Anjos e saíssem por aí derrotando todo mundo, até o Jiren, né? Mas mesmo que o Kuririn e o Tenshinhan não cheguem nem perto do nível de força do Goku e do Gohan e do Vegeta, o torneio do poder foi palco para batalhas estratégicas, visando aí derrubar o oponente, não apenas força. Fora que vimos inúmeros guerreiros de outros universos que não pareciam ser tão poderosos, o que facilmente permitiria que Kuririn e Tenshinhan fizessem lutas de destaque contra esses guerreiros, né? Em prol aí de uma estratégia besta, Toyotaro descartou 2 guerreiros do universo 7 logo no início do capítulo, sem que mostrassem absolutamente nada. O ponto mais positivo desse capítulo, pra mim, foi a parte onde Dr. Ota e Champa têm um rápido diálogo, onde é comentada as habilidades de feitiço do Dr. Ota. Parece que ele foi chamado para o torneio porque ele poderia conjurar feitiços que o impediria de cair da arena. Só que ele caiu da arena por alguém desconhecido antes que ele pudesse conjurar esse feitiço. Ele não teve nenhum destaque além disso no mangá. Não teve aquela deixa que o anime acabou criando com memes de poder aí do doutor. Mas pelo menos na versão do mangá, soubemos quais as habilidades e poderes. Ou algo mais ou menos do tipo. Enfim, gente, acho que é isso. Eu sei que parece que eu peguei pesado falando mal do mangá, criticando, mas é só a minha opinião sobre pontos que eu preferia a experiência no anime, por ter aí uma maior ou melhor abordagem. Eu particularmente achei a maneira como o mangá apresentou aí o começo da saga bem mais interessante. E eu gostei também da maneira como o Jiren foi introduzido no mangá. Mas eu comecei a achar o mangá muito corrido depois disso, né? Principalmente ao dar pouco destaque aí no processo de escalação dos participantes do torneio e nessas primeiras lutas do torneio. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Terra. Gente, demorou, mas saiu o tão esperado capítulo 35 do mangá de Dragon Ball Super, feito pelo incrível, talentoso e incomparável Toyotaro. Tá, exageros ou deboches à parte, o mangá saiu focando exclusivamente na luta do lendário assassino do universo 6, Rito, contra aquele que supera o poder de um deus da destruição, Jiren. Basicamente foi uma releitura do episódio 111 do anime de Dragon Ball Super. E claro, com várias diferenças, né? E o que eu achei desse capítulo, gente? Tá uma porra. Olha, não tô sendo hater, não tô sendo contra, já que muita gente paga pau mesmo pra narrativa do mangá. Mas de todos os capítulos que o Toyotaro fez, esse foi com certeza um dos piores. Talvez só não foi pior que aquele que o Toyotaro, sabendo da super limitação de páginas mensais para desenvolver a história, decide gastar uma porrada de páginas com uma corrida de kart. O capítulo começa com os deuses isentos do torneio comentando sobre a eliminação do universo 9 e percebem que quase todos os universos já perderam alguns lutadores, exceto o universo 11. Enquanto isso, temos o Goku lutando contra Toppo e Dispo, mas Goku parece bem inconformado de estar lutando contra caras não tão interessantes quanto Jiren. E como ele não estava dando o máximo contra os dois, Dispo se sente menosprezado e acaba deixando o Goku em desvantagem. Ao ver que o Rito estava lá tomando um sacode do Jiren, o Goku usa o Blue Full Power e sai da situação complicada contra os dois e vai igual um doido pra cima do Jiren. Só que o Jiren derruba o Goku com um único Kiai. O Rito confirma pro Goku que o seu Tokitobashi era inútil. Então o Goku volta a atacar Jiren sem efeito algum. E logo em seguida acaba sendo surrado pelo Jiren.
Quando o Goku estava prestes a ser eliminado, o Rito salva Goku com uma voadora que, meu Deus. Enfim, o Rito cai pra cima do Jiren. Logo depois, o Goku ajuda Rito no combate e os dois percebem que estão enxugando gelo. Aí o Rito decide usar uma super técnica contra Jiren, que reduz a velocidade do oponente, chamada Time Lag. Ele conta com a ajuda de Goku, mas surpreendentemente o Goku caga pro Rito e deixa o Rito se ferrar literalmente contra o Jiren sozinho. A super técnica de Rito funciona, mas quando o Rito achava que estava prestes a eliminá-lo, o Jiren na verdade estava apenas se contendo e acaba eliminando o Rito com um socão. E assim acabou esse capítulo. Gente, eu não sei se um monte de viagens e entrevistas que o Toyotaro vem fazendo ultimamente tem atrapalhado aí o seu desempenho ou tirado tempo para que ele se dedicasse melhor ao seu trabalho, né? Mas é nítido que a qualidade desse capítulo foi muito preguiçosa. Há várias cenas que só se tem o desenho dos personagens e nenhuma camada de nuvens que representam o mundo do vazio. E em alguns momentos isso ficou perceptível na cena que o Rito salva o Goku aplicando uma voadora no Jiren. A cena não passava nenhuma sensação de movimento, de impacto, não passava nada. Ficou absurdamente artificial, quando deveria ser uma cena de impacto, de choque para o leitor. E para mim não foi nada disso. Outro problema que não é exclusivamente desse capítulo, mas do próprio Toyotaro em si, são os diálogos previsíveis e rasos do mangá. Todo mundo no anime já sabia que o Goku teria um novo poder, que foi o instinto superior, né? Graças aos spoilers, às prévias, às imagens vazadas e tudo mais. Mas os personagens não tinham discursos previsíveis dentro da obra. Ou seja, quem não assistia nada que desse spoiler não teria como saber que Goku surgiria com um instinto superior contra Jiren. Ao menos na primeira vez. No mangá, os diálogos ficam extremamente previsíveis sobre essa nova transformação. Como no trecho onde o Kuririn pergunta pro Whis se o Goku não teria uma nova transformação, e o Whis diz que não, para logo depois o Goku próprio dizer que tem algo parecido com outra transformação, mas que há uma barreira que ele precisa transpor. Ou seja, o mangá não faz surpresa alguma sobre essa nova transformação. E o Goku já meio que diz, eu tenho que superar uma barreira para conseguir algo parecido com uma nova transformação. Então já fica super previsível que o Goku vai trazer o instinto superior, porque o próprio personagem dá ênfase em algo assim. E eu particularmente prefiro a ideia do instinto superior ter aparecido em uma situação involuntária, de perigo real, como foi com o Goku no anime, do que a ideia que o mangá passou aí nesse capítulo de ser algo consciente. Outro grande vacilo do mangá pra mim foram as contradições de algumas cenas. Sim, gente, o mangá se contradiz com ele mesmo. A primeira contradição foi a luta do Goku contra Dispo e Toppo. O Goku não está usando o Blue ou o God, ele está usando o Super Saiyajin normal, provavelmente o 2. Mas a questão é, como que o Goku tá batendo de frente com o Toppo e com o Jiren, quando alguns capítulos atrás o Toppo brincou com o Goku de Super Saiyajin? Na verdade, o Toppo bateu até no Blue do Goku. E por que diabos o Goku tá usando Super Saiyajin comum contra um cara muito superior a esse poder? Mas o Toppo tava se segurando. Será mesmo? Será mesmo que alguém que diz que a batalha não é lugar de misericórdia estaria se segurando contra um cara que ele sabe do seu potencial? Qual é o sentido, galera? Convenhamos, nenhum, né? Outro momento que eu achei meio absurdo foi a intervenção do Rito para salvar o Goku. Olha pros quadrinhos aí, galera. O Goku tá na beira da arena, prestes a cair, e o Jiren também tá na beira da arena, para dar o golpe final no Goku. E é nítido que ele está de costas para toda a arena. E aí, o que o Rito faz? Dá uma fucking voadora no Jiren de lado, de forma que o Jiren cai pra dentro da arena, quando ele tinha todas as condições possíveis de acertar o Jiren pelas costas e arremessá-lo pra fora, né? Gente, essa cena foi totalmente sem sentido. E é claro que ninguém queria que o Jiren fosse eliminado, ou que devesse ser eliminado, né? Mas a questão é que essa solução de cena para impedir a queda do Goku foi completamente sem sentido. Por fim, um momento que eu realmente fiquei meio aborrecida com o mangá foi o posicionamento do Goku, que também acabou gerando outra cena sem sentido. O Goku do mangá, diferente do anime, não tá interessado em sair lutando com geral. É claro que ele estava interessado em lutar contra o Jiren, mas você viu o Goku dando assistência pro Rito contra o Dispo. Ele deu assistência pra 18 e pro 17. Se uniu em alguns momentos com o Vegeta, lutou contra o Anira Asa do lado de vários companheiros do time. Fora que ele se animou em lutar contra Kero e Caulifla e lutou sozinho contra Kéfora. Enfim, o Goku foi extremamente participativo no torneio do anime, sem ficar tão obcecado na luta contra Jiren. E desde quando começou o mangá, o Goku tá literalmente obcecado pelo cara.
O Kami percebeu isso no torneio passado e o Dispo também percebeu. E o pior de tudo, o Goku tá menosprezando seus adversários apenas aí por conta do seu tesão incontrolável para enfrentar o Jiren. E num dos piores momentos do mangá, logo depois do Hito salvar o Goku e dos dois chegarem à conclusão de que não dá pra enfrentar Jiren, Hito tem a ideia de usar uma super técnica contra Jiren, mas precisava da ajuda de Goku. E o que Goku faz? Literalmente diz pro Jiren: se fudeu, o problema é seu. Sim, o Goku larga o Hito e deixa que ele se vire sozinho contra Jiren. Aí você pode até dizer que o Goku queria ter a chance de lutar e vencer Jiren sozinho. Mas então por que diabos o Goku lutou lado a lado com o Hito contra Jiren? Então qual é o sentido do Goku vir com esse discurso egoísta de querer lutar contra Jiren sozinho? Inclusive havendo a possibilidade do Hito vencê-lo, já que ninguém sabia que o Jiren estava ocultando seu poder de propósito. Tirando tudo isso, a luta do Jiren contra o Hito foi boa? Não. Eu particularmente não gostei, principalmente por conta da maneira horrível como o Hito foi eliminado. Na verdade, o anime pautou a investida de Hito como a solução para a sobrevivência do seu universo. Ele literalmente sacrificou suas energias e seus movimentos para imobilizar Jiren, de forma a contar com os esforços dos seus companheiros. Isso vindo do Hito, dito com um cara de quem luta e resolve as coisas sozinho, foi uma notável evolução do personagem, que decidiu que o apoio dos seus aliados era essencial para a sobrevivência do sexto universo. E o mangá não teve absolutamente nada disso. Na verdade, o Hito do mangá já era totalmente colaborativo. Ele ajudou o Goku quando não tinha a menor obrigação de salvar ele, e na verdade poderia ter eliminado ele e o Jiren juntos, mas ele decidiu quitar a sua dívida com o Goku desde o último torneio, quando essa dívida já tinha sido quitada quando ele deixou o Monaka vencer, né? Então, sério, todo o desenvolvimento do Hito ficou desconexo e a luta no mangá não trabalhou absolutamente nada parecido como visto no anime. A única coisa que o Hito fez foi apanhar, usar o time lag e acreditar que estava batendo para depois ser arremessado com um simples socão, de uma forma bastante humilhante. Sim, a eliminação do Hito foi absurdamente humilhante, gente, muito diferente da do anime. No anime o Hito apanhou sim, e muito. Nós vimos o Tokitobashi sendo completamente anulado, mas vimos o Hito atacando de forma implacável para cima do Jiren. A derrota do Hito aconteceu quando ele falhou em finalizar Jiren com um golpe. E no mangá, o Hito não teve qualquer chance contra o Jiren, já que o Jiren propositalmente se deixou bater. No anime, o Jiren realmente ficou imobilizado. A diferença é que ele conseguiu sobrepor o ataque de Hito, graças a uma falha do próprio Hito. E para tornar a eliminação do Hito mais humilhante, ele foi eliminado apenas com um soco no mangá, que o fez voar com cara de pastel pro alto de forma tão cômica que parecia que eu tava vendo a equipe Rocket voando pro céu. Foi muito ridículo, e mais ridículo ainda considerando que o Hito foi o terceiro eliminado do universo 6, antes mesmo de Botamo ou do Mageto, o que desvalorizou bastante o personagem, justamente uma coisa que muita gente reclamou no anime. E gente, eu não tô reclamando que o Hito foi eliminado pelo Jiren. É óbvio que o Jiren é muito mais poderoso que o Hito. A questão é que quem reclamou que o Hito foi subitamente eliminado no anime, no mangá isso aconteceu de uma forma ainda pior. No anime, o Hito realmente fez tudo o que podia para derrotar o Jiren, sem parecer um palhaço ou coisa assim. E no mangá, o Hito foi ridicularizado, e foi trouxa de ter ajudado o Goku, que acabou deixando ele se ferrar sozinho. Enfim, passou vergonha do começo até o fim do capítulo. É isso, gente, mais um capítulo que não me agradou muito, infelizmente. E é claro que você tem o direito de discordar de tudo que eu disse aqui, mas eu torço para que os próximos capítulos do mangá apresentem conceitos mais interessantes e que não entrem em contradição com as ações dos personagens. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Povo da Terra! Galera, trago pra vocês um dos maiores plot twists das histórias de Dragon Ball. Bem, ao menos da história de Dragon Ball Super contada por Toyotaro. Vocês se lembram do Cell Juniors? Aqueles monstrinhos fofinhos, mas desgraçadamente encapetados, criados por Cell durante a luta dele contra Gohan?
Então, quem assistiu a saga de Cell sabe que após Gohan despertar o Super Saiyajin 2, a primeira coisa que ele fez foi aniquilar esses monstrinhos. Até porque os Cell Juniors estavam acabando literalmente com todos os lutadores presentes. E os únicos que ainda conseguiam enfrentá-los e com muita dificuldade eram Trunks e Vegeta. Só que em 2018, Toyotaro surpreendeu a todos nós e revelou um capítulo especial de Dragon Ball Super distribuído durante a Jump Victory Carnival desse ano, que aqueles endiabrados monstrinhos criados por Cell ainda estavam vivos. What the fuck? É isso mesmo, galera. Os Cell Juniors estão vivos e, segundo a história, eles vivem na mesma ilha que o 17 trabalha como Ranger. Então, antes de comentar sobre esse plot twist insano, estou trazendo um resumo rapidinho dessas 4 folhas do capítulo especial desse mangá. Legal! No início do capítulo, 17 está prestes a sair para o torneio do poder com Kuririn e 18. Como Goku havia prometido para o 17, Goten e Trunks estão dispostos a cuidar da ilha de 17 junto com a Marrom, a filha de Kuririn com a 18. Uma vez deixados, Goten e Trunks saíram para encontrar caçadores gritando: "Apareçam, caçadores!" E é então que olhares misteriosos observam, escondidos na sombra, ou melhor, dentro da mata. Logo depois, a Marrom diz que viu alguma coisa, e é nesse instante que um Cell Júnior aparece e agride Trunks com um grande golpe, tipo quase arranca o olho do maluco. Goten e Trunks ficam sem entender nada, já que os dois não os conhecem, e perguntam quem são eles. E é aí que o 17 faz a grande revelação para sua irmã e seu cunhado. Ele comenta que esqueceu de falar com Goten e Trunks sobre os Cell Juniors falsos. 18 indaga sobre eles e Kuririn pergunta se são os mesmos que Gohan havia eliminado no passado. O 17 então confirma que são e diz que, por ele e a 18 estarem dentro do Cell naquele momento, eles sabiam que se tratavam de criaturas criadas pelo Cell. 17 continua explicando que encontrou os 7 Cell Juniors na Ilha dos Monstros, que é o nome da ilha que ele trabalha, e ainda explica que a força desses Cell Juniors é praticamente a mesma de antes. A história volta para a ilha e, de repente, no meio da porrada, os 7 Cell Juniors notam a braçadeira escrito Ranger de Goten e Trunks e começam a falar uns com os outros com um olhar preocupado. Paralelamente, 17 explica que ele treinou ou domou os Cell Juniors para não atacarem os Rangers, ou seja, os guardas da ilha. Kuririn fica surpresa e percebe o quanto 17 ficou forte. E de fato, os 7 monstrinhos se desculpam e saem. Por fim, o capítulo termina com o narrador da história explicando que os 7 Cell Juniors que Gohan derrotou provavelmente se regeneraram de seu núcleo, assim como o Cell sabia fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, seja lá se isso foi ideia do Toyotaro ou do Toriyama, foi muito interessante e realmente muito plausível. Afinal, quem leu o mangá viu que os Cell Juniors foram destroçados por Gohan e seus corpos ficaram caídos no chão, mutilados e tal. Bem diferente do anime, onde os Cell Juniors, assim que eram golpeados mortalmente pelo Gohan, explodiam e viravam pó. Por isso que, se seguirmos a lógica do mangá de como os Cell Juniors foram estraçalhados, realmente era plausível que todos eles se regenerassem algum tempo depois. Afinal, eles eram como se fossem mini-cells. Não tem nada de absurdo eles possuírem a capacidade regenerativa similar à do seu criador. E outro ponto interessante dessa ideia dos Cell Juniors de volta na trama é que isso de alguma forma foi feito para justificar o aumento das forças do 17 ao longo desses anos, já que muita gente se questiona como que um cara apenas trabalhando numa ilha poderia ficar mais forte. Mas infelizmente, apesar da ótima ideia, a execução não foi lá das melhores. E ao mesmo tempo que a ideia foi criada para preencher lacunas sobre a evolução do 17 ao longo dos anos, ela acabou criando muitos outros questionamentos. O primeiro deles é: ok, os Cell Juniors se regeneram, mas por que Gohan e os outros nunca perceberam a presença deles ao longo desses anos? Será que eles controlavam seu Ki para passarem despercebidos? Outro questionamento importante: como que o 17 domou essas criaturas? Afinal, para quem não se lembra, apenas um Cell Junior era capaz de enfrentar Vegeta e Trunks naquela época dos jogos de Cell. E o 17 naquela época estava no mesmo nível do Piccolo assim que esse se fundiu a Kami-sama. E esse mesmo 17 foi espancado pelo Cell ainda na sua primeira forma.
E o Vegeta e Trunks, naquele momento que enfrentaram os Cell Juniors, eram ainda mais fortes do que quando enfrentaram o Cell já na segunda forma. Eu não sei se vocês entenderam a lógica, mas o que eu tô querendo dizer é que os Cell Juniors, ao menos naquela época dos jogos de Cell, eram obviamente muito mais poderosos que o próprio 17, dessa mesma época. Então, novamente, como que o 17 conseguiu domar essas criaturas? Será que o fato da mentalidade dos Cell Juniors, ao menos naquela época, serem parecidas com a de uma criança, foi fácil de manipulá-los? Algo parecido com o que o Mr. Satan fez com Buu? Ou será que os Cell Juniors sabiam que eles poderiam ser definitivamente mortos por Gohan e decidiram ficar só no sapatinho? E como já tinham alguma finalidade com o 17, acabaram vivendo em harmonia, hein? Enfim, não dá pra saber o que de fato aconteceu. E é possível também que o 17 tenha sofrido na mão dos Cell Juniors por bastante tempo, até um dia ele finalmente ficar mais poderoso que eles e conseguir botar ordem na casa. Mas são só especulações, né? São só possibilidades. Ao menos a gente sabe que taxativamente não existe incoerência nesse retorno dos Cell Juniors, como já vi muita gente dizendo por aí. Pelo menos não nessas questões. Mas existem outros questionamentos que eu particularmente não consegui encontrar nenhuma resposta. Um deles é: se os Cell Juniors estão domados e treinados para não atacarem os Rangers, por que diabos o 17 precisava de alguém para cuidar da ilha? Convenhamos, esses bichos são fortes pra cacete, então a razão do Goten e Trunks irem pra lá não faz o menor sentido pra mim. Mas, pra mim, a coisa mais sem sentido nessa história toda é porque, cacete, alguém levaria a filha do Kuririn da 18, que nem lutar sabe, pra uma ilha perigosa pra caramba com seres aí como os Cell Juniors. E pior, nem com o uniforme de Ranger a menina estava. Que droga de paz deixaria uma criança dessas num lugar assim, né? E que tio é esse que permite que alguém tão indefesa como a Marrom fosse pra um lugar com monstros como os Cell Juniors, galera? É o que eu disse, a ideia foi boa, mas a execução nem tanto, né? Fora que isso, de alguma forma, acaba anulando feitos que o Gohan fez no passado. Enfim, gente, é isso. Apesar de ser um capítulo especial, essas histórias estão diretamente ligadas ao mangá mensal de Toyotaro. E cabe lembrar que, apesar de Toyotaro ter trazido para a história do mangá os Cell Juniors de volta à vida, isso não significa que o mesmo vale para o anime. Afinal, como sempre digo aqui no canal, anime é anime e mangá é mangá. Cada um segue a sua lógica e apresenta acontecimentos diferentes. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Olá, povo da Terra! Estão acompanhando o maravilhoso mangá de Dragon Ball Super? O que vocês estão achando das diferenças entre o anime e o mangá? Estão preferindo o mangá ou gostaram mais do anime? Gente, eu tô trazendo aqui um tema que tá sendo bastante discutido nesses dias, que é a força da Keru, ou Kale, seja como vocês preferirem, no mangá. Vimos que a personagem aparentemente está muito mais overpower em relação ao que foi demonstrado no anime. Mas o quão forte foi a Kale no mangá? E essa força corresponde com a lógica do mangá, ou Toyotaro decidiu buffar e nerfar a personagem de acordo com a conveniência em cena. Vamos falar sobre isso? Antes de mais nada, vocês já devem ter visto os meus últimos vídeos sobre o mangá, em que eu geralmente caio dentro do mangá, principalmente quanto à questão de desenvolvimento de personagens. Mas aí a galera pensa que eu tô puxando a sardinha pro anime em detrimento do mangá. Todo mundo sabe que existe uma espécie de fã-clube do mangá, assim como tem fã-clube do anime. Mas vamos ser sinceros, sobre o desenvolvimento dos personagens, sim, muitos deles foram mal desenvolvidos no anime. Porém, é fato que no mangá o desenvolvimento consegue ser pior, seja pela inexperiência do Toyotaro como mangaka, ou seja pelo pouco tempo que se tem pra contar a obra. A questão é que tem personagem que basicamente não fez nada no mangá. A dupla de Namekuseidins no mangá sequer interagiu com Piccolo ou Gohan. Existe alguma obrigação dessa interação? Não, né? Mas convenhamos que se você bota dois Namekuseidins de um outro universo, não seria razoável a interação deles com o Piccolo? O mesmo aconteceu com a Nirasa. O personagem do anime realmente não esboçava nenhuma grande personalidade, mas no mangá o personagem só apareceu para tomar uma bicuda e ser facilmente eliminado. Outro problema é a maneira como os universos são eliminados.
Assim que o último guerreiro de um tal universo cai da arena, no outro quadrinho esse universo já é descartado pelos Xenos, sem nenhum impacto, sem nada. É claro, muita coisa leva em conta as preferências de cada um. Eu concordo que as alterações ocorridas no mangá não necessariamente são melhores ou piores do que no anime. Tudo vai entrar na questão do gosto pessoal. Particularmente eu não gosto desse desenvolvimento corrido, mas admito que essa é a minha opinião, assim como tem gente que acha legal descartar personagens que na cabeça deles são considerados insignificantes na trama. Entretanto, o que mais me incomoda na narrativa de Toyotaro é que ele usa e abusa da seguinte situação. Algo mirabolante na trama tem que acontecer com um personagem X para gerar uma espécie de anticlímax e interromper o desenvolvimento ou ápice desse personagem X. E o problema é que o Toyotaro sempre faz isso da forma mais porca possível. E é aí que entra a Kale na história. Sobre a luta da Kale versus o Freeza, aparentemente Kale estava acima de Golden Freeza e de Goku num primeiro instante da trama do mangá. Se pormos em prática toda a narrativa de Dragon Ball, sabemos que o Goku muitas das vezes leva as lutas na sacanagem e nem sempre luta a sério, enquanto o Freeza geralmente gosta de humilhar seus adversários. Esse basicamente sempre foi o roteiro de ação desses personagens. Então, o que vimos foi a Kale batendo no Goku. Ok, aí tem aquela história, né? O Goku não tá levando a sério. Mas e o Freeza? Quando vimos o Freeza ser humilhado numa batalha e dizer que não estava lutando sério? E não podemos esquecer uma outra coisa. O desequilíbrio de Freeza ao ser superado ou desonrado por alguém. Entretanto, isso apenas se repetiu no anime, pois particularmente nunca vimos Freeza fazendo o mesmo no mangá de Toyotaro. Até porque, né, Toyotaro nunca desenvolveu Freeza. A saga Renascimento de Freeza no mangá tá aí como prova disso. Enfim, no mangá, a Kale enfiou a mão na cara do Freeza. Logo em seguida, vimos Freeza gemendo de dor. E depois Kale pegou ele pelo rabo igual uma lagartixa e o arremessou no chão várias e várias vezes. Depois o Freeza foi arremessado ao ar e caiu após quicar em parte da arena com cara de dor. E por fim, Freeza, ainda ajoelhado e tentando se levantar, tomou um outro socão da Kale, caindo perto da arena. Na narrativa, o Gohan observa Freeza aparentemente todo ferrado na arena. E Goku ainda pergunta quem fez isso com ele. Logo em seguida, o Kami orienta Goku a ajudar Freeza, enquanto Kami e Gohan dão conta de membros da tropa do Universo 11. E curiosamente, o único momento de um Freeza ensandecido no mangá foi justamente quando Goku decidiu ajudá-lo, visto que Freeza estava ainda a se levantar, perto de cair da arena. Então vamos ser sinceros, né? Que vantagem que o Freeza tinha nessa luta? Será que realmente Freeza naquele instante do mangá, se lutasse sério como ele disse, venceria Kale? Enfim, gente, o que vale mais? Reunir os testemunhos do Kami, Gohan e Goku que viram que o Freeza estava na merda ou realmente tomar como verdade a declaração aparentemente egóica de um Freeza que jamais pensaria na ajuda de Goku e acha que realmente poderia dar conta de Kale sozinho? E não é só isso. Ainda temos a fala de Vados sobre o poder assombroso de Kale naquele capítulo. Ela mesmo dá a entender que se Kale perdesse o controle, o torneio seria a menor das preocupações. Apesar dessa frase também não ter muito sentido, afinal, o torneio justamente está valendo a existência dos universos. A ideia ali naquele capítulo era mostrar que Kale estava num nível muito acima dos demais. E é aí que o capítulo 38 começa com um rumo totalmente perdido. Enquanto o capítulo 37 desenvolveu a Kale como uma personagem absurdamente overpower, a ponto de fazer Freeza de gato e sapato, o capítulo 38 decidiu nerfar totalmente a Kale. Mas claro, isso logo após uma super solução do Toyotaro para justificar essa nerfada. Porque antes desse argumento ser apresentado, o capítulo 38 começa com ela fazendo um Kiai, que fez vários da arena voarem longe. O próprio Vegeta se assusta com tamanha demonstração de poder. E o próprio Vegeta, mesmo ciente de tudo que estava rolando, ainda é golpeado de frente por Kale e quase é arremessado para fora da arena. E não foi só o Vegeta que sofre com o poder insano dela. E é aí que o Toyotaro ferra com tudo depois da Kale esbanjar tanto poder. Toyotaro, pelo visto, não sabia o que fazer com a personagem e decidiu usar a desculpa de que ela estava, segundo o Vegeta, apenas usando
usando uma transformação extrema de puro poder, que a deixava cheia de aberturas. Ou seja, segundo Vegeta, ela era forte, mas tinha movimentos simples, como se ela não fosse tão rápida, já que seus movimentos não se conectavam. Como consequência disso, o time do Universo 11 detonou a Kayle. Mas aí vem os questionamentos, né? Se seus movimentos são fáceis de serem lidos, como que o Freeza foi duramente espancado por ela? E como que ela quase arremessou o Toppo e o Vegeta juntos? E como um time que estava lutando contra o Mestre Kami e Gohan conseguiu dar conta de um monstro que no capítulo anterior e no começo desse quase derrubou 3 oponentes fortíssimos? Enfim, gente, o quão forte a Kayle é no mangá. Até certo momento, seus movimentos estavam acima de Freeza e até mesmo do Toppo e de Vegeta. Mas depois de metade do capítulo, a personagem chegou a ser ignorada pelo próprio Vegeta e facilmente contida por membros do Universo 11 que estavam lutando com Gohan e Kami. Houve coerência nesse desenvolvimento da personagem no mangá? Enfim, gente, essa é a minha avaliação. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até o próximo vídeo. Terra. E aí, já leram o capítulo 39 do mangá de Dragon Ball Super? Gostaram? Acharam divertido? Acharam incoerente? Acharam acelerado? Então, o mangá já saiu há algum tempinho e, basicamente, ele foi o início e a conclusão da luta entre Kéfera e Gohan. A eliminação do Universo 6, a confirmação de que Freeza havia perdido energia durante os últimos combates, a aparição do Blue Kaioken, seguida de um dos maiores absurdos da série, pelo menos pra mim, que foi o Kami conseguir se esquivar de vários ataques de Jiren, o que acabou culminando no instinto superior incompleto de Goku, que infelizmente não fez nada na batalha. Nesse vídeo eu vou abordar especificamente a luta do Gohan contra Kéfera, e no próximo vídeo eu vou falar da polêmica luta entre Kami e Jiren. Então, sobre Gohan e Kéfera, todo mundo esperava uma luta prolongada, cheia de técnicas de ação e tudo mais, né? É claro. Então, o melhor momento do Gohan contra a fusão das Saiyajins do Universo 6 foi resumido em apenas 4 páginas, que tiveram o foco mudado para outros personagens. E quando o mangá retornou para a cena dos dois batalhando, a luta já tinha literalmente acabado, com os dois totalmente arrebentados e exaustos. Ou seja, a luta tão esperada acabou ficando em segundo plano e praticamente só teve troca de socos e esquivas, um pisão e uma bicuda. E claro, golpe final simultâneo que levou os dois pra fora da arena. Infelizmente foi só isso. Deram tanta evidência pra Quero Caulifla e Kéfera para nesse capítulo não mostrarem nada. Uma luta ridiculamente resumida contra Gohan, que de um quadro para o outro os dois já estavam destruídos. Bem, muita gente questionou a luta de Gohan e Kéfera como um empate. Tecnicamente, era para Kéfera ser muito mais poderosa que Gohan. Será mesmo? Bem, tem como a gente relativizar o nível do Gohan contra Kéfera, se a gente considerar aquelas páginas especiais que o Toyotaro publica anualmente em um evento no Japão, onde uma delas trouxe o Gohan avisando a Trunks que tinha voltado a treinar usando a sala de gravidade na casa da Bulma. Só que sobre a canonicidade disso, temos que lembrar que, primeiro, ela não foi incorporada em nenhuma V-Jump como extensão da história contada na revista. Segundo, ela foi incorporada no Tankobon, tratado como a versão revisada de cada história de mangá. Porém, ela está como um anexo totalmente destacado do desfecho da saga. Ela está como realmente um extra no fim do volume, que já estava no torneio de exibição Zen. A partir daí, onde isso se encaixa? Faz parte do mangá ou é só uma peça extra desconexa com a própria história? Assumindo aí que faça parte, não temos a informação de que o Gohan voltou a treinar. Só que o início do treino de Gohan parece que aconteceu ao menos após o torneio do Universo 6,
já que ele dá ênfase no retorno aos seus treinos, assim como destaca seu esquecimento no torneio anterior. Fora que o próprio Goku afirma que quando ele descartou o Gohan do torneio, ele nem sabia onde estava seu uniforme. Estava claro que naquele ponto o Gohan não treinava. Porém, temos outra informação durante a seleção de participantes do Torneio do Poder, vinda do próprio Goku, de que Gohan não era uma boa opção, já que ele só vivia ocupado. Na verdade, Goku acha isso. Ele não manifesta certeza, assim como o Vegeta também pergunta, com dúvidas, sobre a capacidade atual do Gohan. E é aí que a coisa piora pro lado do Gohan. Nem Goku, nem Vegeta acreditam em seu potencial. E é aí que temos mais duas outras perguntas. Primeiro, se Gohan realmente ficou tão forte no treino da sala de gravidade, como nem Goku nem Vegeta perceberam isso. Segundo, gente, se o Vegeta chegou a perguntar pro Goku se o Gohan teria condições de lutar, isso automaticamente não é um indício de que o Gohan parou de treinar na sala de gravidade? Afinal, essa sala fica na casa da Bulma e do Vegeta, então não parece extremamente absurdo o Vegeta sequer saber que o Gohan está frequentando a sua casa para treinar? Então passamos por algumas possibilidades. O Gohan voltou a treinar e logo parou, já que nem o Vegeta chegou a cogitar isso quando conversou com Goku durante a seleção dos guerreiros para o torneio. Gohan voltou a treinar e Vegeta nunca reparou sua presença dentro da sua própria casa. E por fim, temos também o próprio Piccolo, dizendo que Gohan recuperou seu senso de batalha nesse breve período e que ele conseguiu ficar mais forte que nunca durante a luta. E isso está associado ao seu talento inato, ou no caso, potencial. Então, mesmo que não saibamos quanto tempo de fato o Gohan treinou, temos um ponto a favor sobre ele. O próprio Vegeta no mangá reconhece o Gohan como o cara de maior potencial entre todos. Relembrando sagas passadas de Dragon Ball, é inegável que o Gohan sempre teve uma evolução muito superior a de qualquer outro guerreiro. O que o Gohan fez em menos de um ano dentro da Sala do Tempo, o Vegeta e Trunks não conseguiram em 2 anos. Então não é tão absurdo esperar que o Gohan conseguisse desempenhos muito maiores dentro da sala de gravidade que o próprio Vegeta, caso tivesse treinado. Dentro da lógica de potencial dos personagens, isso é super plausível sim. Porém, Piccolo diz que seu breve treino só serviu para recuperar seu senso de batalha. A força, ou seja, o potencial foi aumentado durante a luta. Mas será que num intervalo tão pequeno, sem ter lutado com ninguém significativo antes, dava para atingir um potencial que rivalizasse com a fusão de 2 prodígios dentro da série? Onde uma delas, Akero, chegou a botar no chinelo Golden Frieza e com um golpe mandar para longe o Vegeta e Toppo, além de botar um monte de gente para fora da arena. E antes que digam que Frieza estava brincando com as Saiyajins, cabe lembrar que Frieza nesse capítulo se afastou dos combates para descansar. Então não, ele não estava brincando. Enfim, voltando ao caso Gohan versus Kéfora, que potencial é esse que em época de paz, treinando sozinho numa sala de gravidade, isso se treinou nela, né? Fez o Gohan atingir algo que rivalizasse com Golden Frieza. Cabe lembrar que Kéfora é uma fusão que leva o poder de ambos ao limite de uma Saiyajin que era mais forte que Kiabe na forma base, que na época se igualava ao poder de Vegeta na forma base e de uma outra Saiyajin que foi comparada ao demônio da lenda dos Saiyajins do universo 6 e que devastou a arena inteira. Eu sei que vai ter gente argumentando que Quero e Caulifla estavam acabadas durante a fusão, por isso Gohan teve como enfrentar pau a pau a Kéfora. Mas essa informação não procede. Aliás, nem no anime isso aconteceu. Quando Kéfora surgiu, não havia sinal de exaustão, de machucado, de nada. E a própria Quero esbanjava um poder que impressionou geral, né? Se realmente Toyotaro quisesse se preocupar com o vigor da Kéfora após 2 Saiyajins totalmente destruídas se fundirem, ele teria dado essa informação no mangá, coisa que não aconteceu. Infelizmente, tanto no anime quanto no mangá, os roteiristas não souberam aí mediar o destaque do Gohan na série. Enquanto no anime o Gohan só bateu e apanhou de figurante,
e só teve um bom desempenho contra Dispo com a ajuda do Freeza. No mangá, ele só teve trabalho contra o trio de perigos e empatou contra a fusão Kéfora. E a própria luta foi contada de um ponto onde eles começaram a trocar golpes para outro ponto que a luta já estava decidida. Enfim, o que mais incomoda nessa história toda não é o fato do Gohan ser forte ou ter ficado mais forte. O Gohan pode até chegar no nível dos anjos, desde que isso seja bem trabalhado, bem explicado e desenvolvido. Todos sabemos que o Gohan foi o rei do poder oculto em Dragon Ball. A questão é que em todas as vezes que Gohan se superava, existia um motivo. Contra Cell, ele passou por um pesado treinamento ao lado de seu pai. Além do treinamento, Gohan entrou em um estado de fúria, desencadeando o Super Saiyajin 2. Lembrando que esse papo de fúria ou raiva é explorado desde quando ele tinha só uns 5 anos. Sem contar que desde essa época que o Gohan vinha se desenvolvendo na história como um guerreiro, mesmo a contragosto em algumas ocasiões. E até mesmo quando o Gohan parou de treinar como antes, isso ainda na saga Buu, ele teve todo o seu potencial oculto liberado graças ao Kaioshin velho. Ou seja, em todas as situações em que Gohan teve um aumento absurdo de poder, sempre houve uma justificativa e dentro da narrativa da obra ela sempre foi bem aceita. Na minha opinião, o Toyotaro vacilou ao elevar o Gohan a tal nível, sem um mínimo de desenvolvimento decente pro personagem. Que treinamento foda que ele teve! O próprio Piccolo admite que treinou em pouco tempo. Que batalha que ele teve! O Gohan só lutou contra os lobinhos, os Minions do Universo 11 e com Kéfora. E ficou evidente que Kéfora não estava debilitada. Fora que não ficou nem explícito em qual forma que o Gohan estava lutando contra Kéfora no mangá. Se era a base, a forma Mystic ou uma Toyoto Form. Provavelmente jamais saberemos, né? Enfim, gente, é isso. No próximo vídeo sobre o mangá, pretendo discutir a luta do Kami e Jiren e outros detalhes relevantes sobre esse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de comentar, deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, povo da Terra! Esse vídeo é uma análise da polêmica luta que rolou no capítulo 39 do mangá de Dragon Ball Super, entre Jiren e Mestre Kami. Eu já fiz um vídeo fazendo as considerações da luta do Gohan contra Kéfora. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha nele. O link tá aí nos comentários. Só pra contextualizar toda a cena, nesse capítulo a gente viu o Goku a todo custo tentando atacar o Jiren sem nenhum efeito. Ele disparou rajadas de Ki, partiu pro mano a mano e até usou o Kaioken, e o máximo que ele conseguiu foi acertar uns soquinhos sem qualquer efeito no Jiren. Frustrado com a situação, o Goku comenta com o Kami que seus ataques não estão nem incomodando o Jiren. E Kami, ouvindo aí o chororô do Goku, fez uma pergunta genial, usada no momento certo. O que é força pra você, Goku? Perguntou o velhinho. E continua. Poder, você disse? A velha e simples força de combate? Quem te ensinou isso? Vegeta? Freeza? As páginas seguintes são um verdadeiro show de motivação pro Goku, onde não só o Kami relembra conceitos clássicos e nostálgicos em Dragon Ball, como o Goku também relembra ensinamentos de vários mestres que doutrinaram ele, geralmente ensinamentos que focavam no esvaziamento da mente e do corpo, ou dos princípios do instinto superior. Indiscutível que essa foi uma das cenas mais marcantes desse capítulo. Afinal, por mais que seja uma frase bem óbvia, muita gente realmente esquece que a força bruta em Dragon Ball não é tudo. Velocidade, técnica, experiência e etc. Tudo é um conjunto. E é inegável que os trocentos anos de vida do Kami colocam ele no patamar de um homem sábio, de um verdadeiro mestre das artes marciais. Mas, não satisfeito em ter criado uma cena e um diálogo tão marcante, o que é difícil pra caramba de se ver nesse mangá, Toyotaro decidiu atropelar toda a lógica do próprio universo de Dragon Ball e fez todo o discurso teórico do Kami ser posto em prática pelo
próprio Kami. Kami simplesmente avança na direção de Jiren e desvia não de um, mas de pelo menos 7 golpes ou mais. E não só isso, o Jiren ainda defendeu um golpe de Kami, fora que o velhote ainda tomou 2 fucking socos do Jiren. E pasmem, continuou com algum fôlego na arena. Tudo isso para simplesmente linkar com os fundamentos do Instinto Superior e incentivar o Goku a trilhar o caminho correto do combate, totalmente distinto do que ele vinha fazendo no torneio. E gente, desculpa, né? Mas por mais divertida ou épica que a cena tenha sido, e por mais que o discurso do Kami tenha sido lindo, esse conceito aplicado ao Kami contra Jiren foi totalmente fora do real e fora da lógica da própria franquia. A ideia pode até ter tido um efeito bacana assim, mas a execução foi totalmente imbecil. Bora lá! Força não é tudo, como o Kami mesmo disse, certo? Sim, tá certo, tudo é um conjunto. Além da força, temos a velocidade, a técnica, a experiência, a maturidade e até mesmo a sorte. Só que tem uma coisinha que muitos se esquecem, que o próprio criador de Dragon Ball introduziu desde os primórdios de Dragon Ball clássico, que é o seguinte, que quanto mais forte o personagem fica, outros demais atributos como velocidade e técnica também aumentam. Vou dar como exemplo o Gotenks. Ninguém nega que essa fusão é forte pra cacete. E assim como forte, os dois eram absurdamente velozes. Mas a infantilidade e a inexperiência dos dois prejudicaram e muito qualquer resultado positivo que a luta pudesse ter contra Buu, que era outro imbecil. Ou seja, a inexperiência de Gotenks ficou bastante evidente no mangá e no anime, mas a sua força e também, consequentemente, sua velocidade eram extremamente relevantes. Aí eu pergunto, alguém da época lá do DBZ conseguiria imaginar o Mestre Kami acompanhando ou se esquivando dos golpes de Gotenks apenas aí por conta da sua vasta experiência diante da fusão dos meninos? Se pegarmos todas as passagens do Kami nos arcos de Dragon Ball Z, fica nítido que o velho já não acompanha absolutamente ninguém. O próprio Kami reconhece que já ensinou absolutamente tudo para seus discípulos. E olha que ele disse isso ainda lá no clássico, quando o Goku e o Kuririn eram 2 pivetinhos. Já é estranho o Kami dizer que vai ensinar uma última lição pro Goku no mangá, o que contradiz o próprio mangá original de Dragon Ball, né? Fora que o conceito de aprender a se mover bem é um conceito muito simples, né? Que contradiz completamente com o atual estado do Goku e de qualquer outro guerreiro. O Super Saiyajin Blue não esbanja somente força, a velocidade também aumenta. Sempre foi assim com quase todas as transformações. E outra coisa, o Goku é um artista marcial. Goku sempre foi chamado de gênio dos combates pelos companheiros e até inimigos. Todos sabemos que ele é um viciado em lutas, né? Por mais bonita que tenha sido a cena do Kami e do Goku, o Kami parecia estar tratando o Goku como um mongoloide, que possui estritamente força bruta e que desconhece qualquer outro conceito. Portanto, por mais bonito e impactante que tenha sido o drama que o Kami fez em cena, isso é totalmente desnecessário de se dizer pro Goku. E da mesma forma que o Goku não é lento e muito menos não sabe se mover, o mesmo vale para Jiren, né? O Jiren não é só força, é velocidade, técnica, inclusive é também experiência. Experiência pra cacete. Experiência é importante em Dragon Ball. E a ideia de Toyotaro nesse mangá foi dar valor aos conhecimentos do Kami. Mas isso não é o suficiente contra alguém reconhecidamente overpower, cujo poder supera de um deus da destruição, que vive em lutas protegendo seu universo e que é reconhecidamente experiente para derrotar até alguém com mais de 1000 anos de idade e também experiente e vivido em lutas, como o Rito. O Jiren do mangá é absurdamente forte e rápido. Tão rápido que ele veio voando numa velocidade super alta. E fez isso, gente, porque assim era mais rápido do que usando uma nave. Então, se ele é tão veloz assim, então como que, caraca, cara, o Kami ia conseguir desviar dos golpes dele? Se a questão é só experiência, ignorando as experiências em lutas reais do Jiren, então o Kami poderia ter participado de todo o Dragon Ball Z. E não foi isso que aconteceu, né? Kuririn, que na altura do campeonato da saga Cell já era muito mais poderoso que o Kami, tentou dar golpes em Cell sem nenhum sucesso. O Cell sequer saía do lugar, né? Sequer se moveu. Então eu pergunto, como que o Kami conseguiria não só se esquivar, como forçar Jiren a se defender dos seus golpes? O mesmo Jiren
que sequer saiu do lugar contra os ataques de um Goku Super Saiyajin Blue. O mesmo Jiren que saiu correndo no torneio e atropelou um monte de gente aleatória. Um simples golpe de deslocamento de ar faria o Kami voar para bem longe. E Jiren ainda acertou 2 socos no Kami, que resistiu. Muita gente vai dizer que não pode matar no torneio. Mas se o Jiren sai correndo igual um doido, atropelando todos que estão na sua frente, então isso significa que ele tem plena consciência da sua força. Ele tem noção do poder dele e de como tornar os golpes dele menos letais, porém fortes o suficiente para neutralizar os oponentes. Caso contrário, muita gente teria morrido nessa cena. No próprio torneio, a gente viu o Jiren mandando o Goku pra longe com um simples deslocamento de ar. Então, qual é o sentido do Jiren trocar golpes com o Kami e ainda ter a sua velocidade superada pelas esquivas do velho? Diante disso, o Jiren tem, no mínimo, pleno controle para aplicar a força necessária e derrotar o inimigo sem matar. Então, galera, se você admite que o Jiren sabe o quanto que o Kami é fraco, ele também seria capaz de usar a velocidade e força necessária para arremessar Kami tranquilamente, ao invés de ficar trocando golpes com o velho. E não vale o argumento de que o Jiren estava subestimando o Kami. Afinal, não há citação alguma de que o Jiren estivesse fazendo isso. Ele atacou o Kami com vontade e até se impressionou com a esquiva do velho. A verdade, gente, é que o Jiren é tão overpower que os golpes do Kami contra ele teriam, no mínimo, o mesmo efeito que aconteceu quando Kuririn tentou golpear o céu enquanto vislumbrava aí o seu novo poder. Ou até mesmo o Mr. Satan contra Cell nos jogos de Cell. Ou seja, galera, nada. Ele sequer sairia do lugar. Enfim, infelizmente a ideia foi boa. O discurso, o drama foi comovente, mas a execução foi uma bosta. A ideia de reviver um conceito antigo da franquia e aplicar em Dragon Ball Super foi bacana, mas foi apresentada da pior forma possível, porque ela contradiz com a própria narrativa do mangá, com as próprias ações do Jiren e com o próprio desenvolvimento do Mestre Kami e até mesmo com a maestria do Goku. O Goku foi tratado como um moleque brigão de rua, como se ele não soubesse o básico de artes marciais, né? Fora que a situação ignorou, como eu já disse, a própria lógica de desenvolvimento de poder dos personagens. Em toda a história da franquia, quanto mais forte o personagem, mais veloz ele geralmente fica, e nenhuma das principais técnicas ou recursos usados pelo Goku suprimiria sua velocidade. Seria muito mais sensato o Kami usar uma bomba e surpreender o Jiren, já que é uma técnica que não depende de força ou de velocidade, nem de se esquivar de um cara cuja força, poder, habilidade e obviamente velocidade está no patamar de deuses da destruição. Se esquivar é diferente de criar estratégias. O Kami não usou estratégia alguma, ele apenas se esquivou e contra-atacou. O Toyotaro poderia até fazer Kami realizar uma única esquiva contra o Jiren, mas mais de 7? Forçar a defesa de Jiren? Pô, qual o sentido disso, galera? No entanto, foi honroso o que o Kami fez, né? Só que foi inverossímil com relação a toda a obra, beirando ao ridículo. O Toyotaro quis homenagear o Kami, criando algo absurdo por trás de um conceito realmente antigo, mas foi completamente incompatível com o que ele estava enfrentando. O Toyotaro teria sido mais verossímil se pegasse o Kami fazendo todo esse discurso pro Goku, mas sendo abatido de imediato pelo Jiren. Ou, na pior das hipóteses, o Kami se esquivar apenas de um golpe. Chocar todo mundo com isso, né? Porque se esquivar de um golpe já seria chocante, mas logo em seguida ser abatido. O Toyotaro prolongou a cena e se empolgou. Abusou, né? A ideia de esvaziar a mente e o corpo é antiga em Dragon Ball, mas ela não seria eficaz contra alguém como o Jiren, no nível de força e velocidade do Kami. Os vilões de Dragon Ball eram sempre velozes e fortes por natureza. É até justo o Kami conseguir lidar com alguém que emana força bruta, mas não sabe aplicar bons golpes ou é extremamente lento ou inexperiente. Mas definitivamente esse não é o caso do Jiren, que, como eu já disse, com apenas um gesto de mão mandou o Goku Blue pra longe e nem saiu do lugar contra os ataques do Saiyajin. Força realmente não é tudo. Mas em Dragon Ball, a força dos personagens, principalmente de personagens como o Goku, também está condicionada à velocidade e a outras coisas. O Toyotaro quis impressionar com um conceito muito bacana, mas que está inverossímil para a realidade da obra, nesse ponto da história, por tudo aquilo que o Goku já construiu.
Aliás, antes de acontecer essa cena polêmica, o Kami humilhou o Kazeral, um dos principais membros da Tropa do Orgulho, que foi também um dos poucos lutadores que deu trabalho para Kero. O mesmo Kazeral que, junto com seus companheiros, forçou o Goku a se transformar em Super Saiyajin. Então, como que o Kami conseguiria bater de frente com o Kazeral, que sequer ainda tinha usado o seu, entre aspas, instinto superior? A única explicação possível para essa cena foi que o Kazeral já começou esse capítulo quase morto quando a Kéfora estraçalhou ele. Mas fazendo aí um paralelo com a saga Saiyajin, até o Vegeta todo destruído espancou Yajirobe, que é indiscutivelmente mais poderoso que o Kami. Então, sinceramente, não tem nenhuma explicação válida. Realmente, Toyotaro vacilou. A verdade é que o Toyotaro não soube dosar o destaque do Kami no torneio. É realmente difícil reintroduzir um personagem que foi abandonado há décadas e ultrapassado por todos e tentar forçar ele a ter algum destaque dentro de um torneio valendo a sobrevivência do universo. Então eu até entendo que é difícil pra caramba, mas não é impossível. Ele bem que tentou, só que falhou miseravelmente aí, na minha opinião. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, povo da Terra! E aí, já leram o capítulo 40 do mangá de Dragon Ball Super? Gostaram? Acharam mais ou menos? Acharam menos viagem do que os outros capítulos, pelo menos? Bom, uma coisa que eu tenho que ser sincera é que esse com certeza foi o melhor capítulo do Torneio do Poder até agora feito por Toyotaro. Digamos, o menos polêmico, sem tantos absurdos e fanservice que só serve pra agradar aquele fã casual que entende pouco da obra, né? Mas isso não significa que foi lá um grande capítulo também. Principalmente por conta da construção dos personagens, que nessa altura do campeonato são indiscutivelmente os principais, né? Antes de mais nada, pra quem ainda não leu o mangá, aqui vai um super resumão em imagens do capítulo. Então, galera, basicamente foi isso, o mangá inteiro. Claro que teve desenvolvimento, teve frasinhas de efeito, enfim, eu vou falar um pouco sobre cada cena. Para começar, Vegeta. Após Goku ter manifestado o instinto superior, Vegeta demonstrou uma raiva imensa de seu rival por ter sido superado por ele mais uma vez. Basicamente, vimos o Vegeta badass de antigamente, todo boladão, todo revoltado, martelando a ideia de inconformismo por Goku ainda ser mais poderoso que ele. Tipo, não vejo problema do Vegeta ficar ressentido com isso. Há certos traumas que não são assim tão facilmente vencidos, são apenas suportados. O problema é que, não querendo comparar com o anime, mas já comparando, as motivações do Vegeta no anime durante o Torneio do Poder eram muito mais nobres, o que realmente era uma prova de crescimento e amadurecimento do personagem. No anime, o Vegeta de fato lutava pela sua esposa, filhos, amigos e até mesmo pela raça Saiyajin que deu certo, a do universo 6. Com esse argumento que o mangá mostrou, o Vegeta apenas continuou estagnado, sem mudanças, sem crescimento, sem nada. É só o mangá retrabalhando com o de sempre. Já falei isso em vários vídeos e repito aqui, que aquela figura batida do Vegeta de um cara marrento e focado apenas numa obsessão maluca de superar o seu rival, mudou em Dragon Ball Super para alguém que jamais abdica dos seus valores, nem da sua família, nem do seu orgulho e que faria tudo para superar quem for preciso em prol daquilo que ele acredita e defende. Dragon Ball Super mostrou um Vegeta que aprendeu com seus erros no passado e que agora usa o seu orgulho Saiyajin como motivação para encarar todas as adversidades, aliado à vontade de proteger sua família e aqueles que ele se importa. Ou seja, tudo isso, pra mim, tornou o Vegeta um dos personagens mais bem trabalhados na franquia. Então, sobre essa cena do Vegeta no mangá, usando o argumento de um seguidor lá da página, apenas um grito de "eu sou melhor que isso",
não é o suficiente para definir a motivação do personagem. Acabou que o Toyotaro trouxe aquele Vegeta chorão de anos atrás, que era corroído totalmente pela inveja e por ser sempre superado pelo Goku. Ou seja, o desenvolvimento mental e de sua personalidade no mangá foi relativamente anulado. Enquanto o Vegeta do Toyotaro luta e treina apenas para superar o Son Goku, o Vegeta do anime lutou por um ideal ainda maior. E no fim ele não ficou de fato com essa obsessão de superar o Goku. Ele continua a treinar para proteger algo que agora é de extrema importância para ele: a sua família. Enfim, essa cena do mangá, apesar de agradar o público casual do Vegeta e de Dragon Ball, é uma antítese desse processo evolutivo e de amadurecimento que o personagem sofreu em Dragon Ball Super. Algo mais perceptível no anime. Ele apenas trouxe à tona as mesmas frustrações que fez ele agir como um completo imbecil lá na saga Buu. Outra bizarrice, ainda sobre o Vegeta, foi o discurso que ele fez pro Jiren ao dizer que nunca teve um mestre, nem que se lembra do seu pai lhe ensinando o básico e que na verdade ele é um prodígio forjado pelo ardor de treinamentos individuais. Tipo, gente, quando eu li isso eu pensei, cara, que merda é essa? Isso é sério? Vegeta e o Whis? O que você ficou fazendo com ele lá no mundo do Beerus, hein? Ficou jogando porrinha? Peteca? Pô, tu ficou treinando meses com uma divindade. Essa frase do Vegeta foi tão absurda que o Whis nesse quadrinho deveria estar pensando. Mas que audácia desse... Outra decepção desse mangá foi o papel da Tropa do Orgulho, principalmente de Dispo e Toppo. A palavra que melhor define os dois é decepção. O Dispo no anime conseguiu ter algum destaque considerável ao enfrentar o Rito e encurralar Frieza e Gohan com sua super velocidade. E o papel de Dispo no mangá foi ser rebaixado a um mero figurante. Em todas as minhas análises, eu sempre reclamei da negligência dos roteiristas em dar um destaque maior aos novos personagens introduzidos na franquia, independente da força deles. E o que Toyotaro fez foi ainda pior. Enquanto os holofotes do Universo 11 também focavam em Dispo e Toppo, no mangá todos os personagens se tornaram aleatórios, que não fizeram diferença alguma ali. Toppo que o diga, durante a luta de Toppo e Goku no mangá, tínhamos a impressão de que o Toyotaro iria valorizar bastante o personagem. Afinal, diferente do anime, o Toppo venceu o Goku naquela rápida demonstração que os dois fizeram pros Zenos. Aí chega no Torneio do Poder e basicamente Toppo não fez nada, só ficou trocando golpes com o Vegeta em segundo plano. Ou seja, ele foi totalmente desperdiçado e a sua luta com o Vegeta mal foi mostrada. O mangá não trabalhou com a ideia do Toppo se desvencilhando de valores morais e éticos para assim despertar o poder de um deus da destruição. E eu achei um mega vacilo com o personagem. No anime, o Toppo, que só falava em justiça, ao renegar valores mundanos, passou a falar apenas em destruição. Ele acreditou que jogar fora todos os seus princípios em nome da sobrevivência era o correto, era o necessário, inclusive a ponto de tentar ridicularizar Vegeta por lutar por seus ideais, com a promessa que ele tinha feito. E como vimos no anime, Vegeta provou que Toppo e suas convicções estavam erradas. Ou seja, a luta entre Toppo e Vegeta no anime foi mais do que uma luta. Foi uma verdadeira lição de vida e o mangá reduziu Toppo a simplesmente nada. A só mais um outro aleatório que parece que ficou aleijado só com a explosão de Ki do Vegeta. E que caiu vergonhosamente da arena junto com o Dispo porque simplesmente ele parecia ter dificuldade de pular pedrinhas. Gente, era só pular, pelo amor de Deus, né, Toyotaro? Temos também a luta entre Frieza e 17 contra Jiren. A estratégia de Frieza em lutar com Jiren apenas para ganhar tempo? Bem, eu achei bacana. Diferente daquele personagem desequilibrado do anime, que em qualquer situação em que ele apanhava ou era ridicularizado, ele fazia um monte de merda, o Frieza de Toyotaro parece mais lúcido, mais sensato e, de certa forma, mais cooperativo. Pelo que deu pra entender, Frieza sabia que não ia arrumar nada contra Jiren. Mas estrategicamente ele tentou segurar a luta para, quem sabe, seu universo vencer por maioria de combatentes na arena. Infelizmente, o Jiren percebeu tudo, mas no meio de tanto vacilo, tá aí. Eu achei isso um ponto positivo pro mangá. Uma maneira de evoluir o personagem sem descaracterizar muito. Até porque no fim do torneio do anime, o Frieza acaba evoluindo pra esse lado. Sobre o sacrifício do 17, digo, provavelmente o sacrifício
fake dele. Isso, claro, né? Se o Toyotaro seguiu o que rolou no anime. Bom, eu particularmente preferi como a cena foi construída no anime. O 17 no anime foi com tudo que podia pra cima do Jiren. Aquelas cenas dele criando vários campos de força e o Jiren detonando todos eles pra no fim ter a cena do sacrifício, pra mim foi muito mais impactante. Mas não tô dizendo que a do mangá ficou ruim, apenas foram propostas diferentes. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro foi a 18. Tipo, ela literalmente cagou e andou pro sacrifício do 17. Foi tipo, meu irmão vai se matar, beleza. Se ferra aí, otário. Eu realmente espero que essa frieza tenha sido proposital, no sentido da 18 saber que o suicídio do 17 era só um blefe do irmão. Porque senão, brincadeira, né? Afinal, senão isso reverteria a 18 a uma personagem de coração frio, sem emoção novamente, que não dá a mínima pra ninguém, além de si mesma. E a 18 não é mais assim há séculos. E a outra coisa que ficou esquisita foi o Kuririn lamentando a morte do 17. Pô, os caras se esqueceram que tem as esferas de Namekusei. As próprias super esferas do dragão poderiam ressuscitar o cara. Bom, parece contraditório falar que o Kuririn se emocionou se eu acabei de criticar a postura da 18, mas foram dois extremos, né? Uma coisa é não esbanjar emoção nenhuma diante de um sacrifício e a outra é tratar como se fosse uma morte irreversível. E por fim, Goku, que após o sacrifício de 17 e todo o cenário caótico, reativa o instinto superior com a maior facilidade do mundo. Ao contrário do anime, que o instinto superior aparecia em casos extremos, o instinto superior do mangá foi reativado como que por escolha própria do Goku. Tenho certeza que as pessoas que já reclamam do Goku no anime alcançando o instinto superior, com certeza não curtiram como que isso está sendo explorado no mangá. Fora outra frase bizarra do Goku, dizendo que tá cansado de decepcionar seus amigos. Gente, o Goku não precisa fazer um monólogo pra explicar suas motivações. Fora que o Goku nunca decepcionou ninguém. A Bulma dizia que ele sempre salvava todos, que nunca desistia. Todo mundo acredita e confia no Goku. Tipo, essa frase foi mó nada a ver, o Goku só disse pra encher linguiça. Enfim, gente, certa vez eu vi uma crítica que dizia que um dos piores problemas de Dragon Ball Super, em geral, foi regredir a personalidade dos personagens só pra ter uma história que agrade os fãs. Só que essa crítica foi feita pro anime, algo que eu discordo e muito, pois vários personagens do elenco principal amadureceram e reviram as condutas tão exploradas nos tempos do Z. Mas essa crítica funciona perfeitamente com o que aconteceu com o mangá de Dragon Ball Super. O Toyotaro está repetindo as mesmas ideias do Toriyama em relação ao roteiro, mas são ideias datadas que não funcionam com o cenário atual da série. A verdade é que o mangá do Toyotaro parece mais com Dragon Ball Z de antigamente, mas o anime do Super conseguiu ser bem melhor do que o mangá apresentou nesse torneio. Por melhor que seja o Z, não adianta trazer os personagens como eles eram lá no Z, se eles no próprio Z começaram a sofrer evoluções. No fim das contas, é uma regressão que acaba servindo apenas como fanservice, né? Pra quem não tá ligando pro desenvolvimento que os personagens tiveram. E ficam presos aos estereótipos já batidos daqueles personagens. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, galera, de me seguir lá nas redes sociais, que eu tô precisando dar uma crescida aí pra poder botar o arrasta o vídeo pra cima lá no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, povo da Terra! Essa notícia já saiu há algum tempo nos grupos de Dragon Ball e a página da Kami-sama Explore inclusive fez a tradução disso que eu vou comentar aqui, que foi, digamos, o final extra do Torneio do Poder no mangá de Dragon Ball Super, ou melhor, cenas extras dentro dessa história que é feita pelo Toyotaro. Como todo mundo que lê o mangá sabe, praticamente todo mangá que é serializado em alguma revista com outros mangás acaba tendo seus capítulos compilados em um volume que é chamado de tankobon. Aqui no Brasil a gente não tem publicações como a V-Jump ou Shonen Jump, mas sim os volumes dos mais diversos mangás. E é assim na maioria dos países. Dragon Ball Super é um mangá publicado mensalmente na V-Jump. E de tempos em tempos, seus capítulos são compilados em volumes de tankobon. E nesse mês foi lançado o volume 9.
Só que não é comum termos cenas extras nesses volumes. Na verdade, acho que essa é a primeira vez que isso aconteceu, tendo a história levemente alterada, pois geralmente o que esses volumes de Dragon Ball Super trazem são artworks do Toyotaro de alguns personagens e algumas cenas aleatórias que até complementam o capítulo anterior, mas que não alteram a distribuição dos quadros ou mini-histórias. Como, por exemplo, a que mostrou que os Cell Juniors estavam vivos na ilha que o Android 17 trabalha. Dessa vez no volume 9, o Toyotaro alterou pelo menos 4 páginas do mangá, acrescentando alguns quadros inéditos. Basicamente ocorre logo após o 17 pedir a restauração dos universos que desapareceram. As cenas inéditas compreendem a cara de espanto do Goku e Kuririn com o pedido. Ou seja, como se ninguém ali naquele torneio tivesse pensado em uma coisa dessas, mas enfim. As cenas inéditas dessa página seguem com o Zeno, assim como no anime, perguntando ao 17 se ele tinha certeza disso e não faria uso próprio. E o próprio 17 diz que é isso mesmo. Os quadros inéditos dessa página acabam, já que os que mostram Daishinkan dizendo que o desejo é possível já havia sido mostrado no capítulo original. A próxima página mostra o Super Shenlong trazendo os participantes de volta para a arena. Essa cena já tinha também no capítulo original, mas os diálogos foram alterados e os quadros seguintes dessa página são cenas inéditas que mostram os guerreiros dos outros universos espantados com o retorno à vida. A página seguinte, reaproveitando alguns quadros do capítulo original, se refere ao diálogo de Daishinkan e Shin sobre o ranking do universo 7 ter subido. Mas as cenas seguintes são inéditas, onde Daishinkan diz que levará todos os participantes de volta aos universos de origem, e alguns quadrinhos mostrando alguns dos guerreiros prestes a voltar para casa. A última página mostra Jiren ao lado dos seus companheiros, olhando Goku antes de partir e diz que irá vê-lo novamente um dia. O resto da página são quadros já vistos no capítulo original, mas com a correção do quadro onde estão os participantes do universo 7 voltando. Na cena original tinham esquecido o Gohan, que tinha até virado meme, mas Toyotaro corrigiu a cena. Enfim, é isso, gente. Apesar de interessantes, as cenas de qualquer forma não salvam esse arco do mangá, que ficou muito ruinzinho. Na verdade, até a cena extra com a interação entre Jiren e Goku foi muito sem sal. Parecia aqueles vilões que foram derrotados e que prometeram se vingar ou coisa parecida antes de partir. Mas enfim, as cenas não deixam de ser interessantes. Mas não sabemos se isso vai se tornar uma prática nos próximos volumes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Povo da Terra, o capítulo 47 do mangá de Dragon Ball Super já saiu, dando continuidade à procura do Mago Moro pelas esferas de Namekusei, enquanto Goku e Vegeta se restabeleciam no confronto que tiveram com o vilão. E o mangá ainda trouxe uma inesperada, mas muito bem-vinda luta entre Buu e Moro, com um resultado preliminar bem inusitado, para não dizer polêmico. Então vamos falar sobre esse capítulo? Esse capítulo foi meio diferente dos demais, ou pelo menos da maioria. Goku não foi o centro das atenções, nem Vegeta. Eles obviamente aparecem e se destacam nesse capítulo, mas devido às condições físicas em que se encontravam, não podiam lutar. Então o Toyotaro colocou os dois em uma situação desfavorável, sem aquela solução imediata comum no próprio Dragon Ball, como a recuperação total de poderes ou algum power-up para colocar os atuais personagens principais conduzindo a trama. Mesmo com um pequeno Namekuseidin Esca que tinha habilidades de cura, essas habilidades não foram suficientes para trazer os dois Saiyajins de volta para o combate. Ainda assim, Goku e Vegeta, mesmo cientes do perigo, já que Moro havia detectado que a última esfera do dragão estava com eles e ainda sentiu a presença dos dois, não se abalaram e foram para a batalha contra o vilão. Tem um momento muito legal do mangá
que é quando o Goku e o Vegeta olham um pro outro, ainda esgotados da última batalha, e sorriem. Eu gostei muito desse momento porque os dois estavam realmente na merda e pareciam que estavam pra ir pra aquela que seria a última luta de suas vidas. Mas não mostravam resignação por isso, pareciam até felizes. E a cena ficou ainda mais legal por conta do Vegeta correspondendo com o Goku, deixando de lado qualquer resquício de rivalidade ou babaquice inconveniente que às vezes o Vegeta demonstra nos momentos mais inoportunos. Eu particularmente gosto mais do Vegeta colaborativo e encarando o Goku como um verdadeiro amigo de batalha do que um rival que ele precisa mostrar pro próprio que é melhor que ele. E isso me dá uma visão de amadurecimento do personagem que foi muito explorado no anime, mas que o mangá não explorou da mesma forma nas sagas passadas. Que diga o Vegeta do Torneio do Poder, que continuava um boçal se comparado com o do anime. Outro momento importante que demonstrou o crescimento individual do personagem Vegeta foi quando ele perguntou ao patriarca de Namekusei se eles guardavam rancor pelo fato do Vegeta ter matado Namekuseidins no passado. O patriarca respondeu que rancor e ódio só trazem mais conflitos e que sua raça não se prende a esse tipo de coisa, apesar de nunca terem esquecido o que o Vegeta fez no passado. Só que o mais importante era garantir a paz do planeta. E logo depois o Vegeta pede a Goku que, caso sobreviva, restaure a normalidade em Namekusei. A resposta do patriarca ao Vegeta com certeza mexeu ainda mais com o sentimento de culpa ou remorso já externado pelo próprio Vegeta quando salvou o pequeno Namekuseidin Esca das garras de Moro. O Toyotaro, nesse arco, conseguiu fazer o Vegeta ser alguém consciente dos seus atos e que tenta repará-los. Não é bem uma atitude altruísta, mas mostra que a mesquinhez do personagem se preocupar apenas com o seu umbigo é um passado distante, lá de meados da saga Buu. É um exercício de personalidade tardio pro mangá de Dragon Ball Super, mas não deixa de ser bem-vindo, consolidando Vegeta como um dos personagens mais bem desenvolvidos da franquia, mesmo que para isso ele tenha dependido do Goku, e que no fim das contas isso acabe se dispersando, porque o foco da história acaba sendo no Goku. Falando um pouco do Moro, ele continua com sua busca às esferas. Curiosamente, ele conseguiu aprender e detectar as esferas do dragão, como se ele tivesse um radar. Considerando que ele é um mago e que manja de magia e que as esferas são objetos mágicos, era até meio óbvio ele ter esse poder. O problema é que o Moro não teve nenhum ganho aparente de poder após derrotar Goku e Vegeta. E ele já estava há dias procurando as esferas, e só do nada que essa habilidade despertou. Não é incoerência, mas esse tipo de conveniência para amarrar o roteiro é uma coisa que eu não gosto e que o Toyotaro adora fazer. Ele sempre cria algo muito conveniente para alguém apenas para que a história evolua. A ideia, de qualquer forma, é legal, mas é justamente esse tipo de conveniência do enredo que o Toyotaro cria que acaba levando a situações toscas. Na narrativa era preciso que Goku e Vegeta enfrentassem Moro novamente, certo? A solução que o autor criou foi, a partir dessa habilidade do Moro de detectar as esferas, ele foi de encontro aos Saiyajins justamente porque na casa onde eles estavam havia coincidentemente a última esfera do dragão. E, gente, não há o menor sentido de o Goku dizer que a esfera estaria segura enquanto o Moro não soubesse de sua localização, muito menos de travarem uma batalha contra Moro enquanto esse aprendeu a detectar as esferas como se tivessem que proteger a esfera. A maioria dos problemas deles se resolveriam se destruíssem a porcaria da esfera que estava no poder deles. Tudo bem que os Namekuseidins são religiosos e até devotos às esferas do dragão. No Daisenshu 7, inclusive, é dito que no caso dos Namekuseidins, eles tratam Porunga, que significa Deus dos Sonhos em Namekuseidin, como a divindade deles. Mas o próprio Daisenshu explica que Porunga é um ser criado pelo grande patriarca, o que lhe dava um status até mesmo acima de Porunga. E por isso toda a devoção dos Namekuseidins era dirigida ao próprio grande patriarca. Uma devoção parecida com a de um filho para um pai. O atual patriarca não é o pai da maioria dos Namekuseidins, mas ele é o atual criador das esferas do dragão. Ou seja, destruir uma esfera não ia fazer tanta diferença para ele. Por mais que fosse ultrajante no ponto de vista da fé religiosa da sua raça, se eles conseguissem vencer Moro, depois era só recriar as esferas como ele já fez uma vez.
Goku e Vegeta deixariam as chances muito piores com uma possível coleta das esferas por Moro, que já tem 6, e aí facilitaria ainda mais para ele realizar o seu desejo, que tornaria o personagem muito mais problemático do que ele já é. Ao menos na saga Freeza, por mais desesperadora que fosse a situação com Freeza e Vegeta atrás das esferas, o Gohan e os outros tinham motivos para juntar as esferas do dragão, que era para ressuscitar os seus amigos, inclusive Kami-sama, trazendo as próprias esferas da Terra de volta. Qualquer merda que acontecesse agora com as esferas na saga Moro, Goku e seus amigos podiam restabelecer toda a situação com as esferas da Terra, ou até mesmo com as super esferas do dragão. Então manter a salvo uma esfera que naquela altura do campeonato não tinha valor ou propósito algum para eles, não fazia o menor sentido. Outra coisa que eu particularmente achei muito bizarra foi a luta entre o Buu e o Moro. Eu não tô reclamando da reinserção de Buu aos combates. Eu acho ótimo um personagem como o Buu tendo um destaque de valor na série. Dragon Ball decepcionou muito com as desculpas esfarrapadas para tirar o Buu de combate. Mas fazer o Buu dar um sarrafo no Moro da forma como ele deu, aí me pareceu demais, né? Primeiro que usaram a desculpa de que a magia de Moro não afeta Buu. E a galera até argumentou que o Buu é imune à magia. Ele pode até não ser afetado pela magia do Moro, mas imune mesmo ele não é, né? Tanto que o próprio Babidi tinha um feitiço de selamento que o Buu morria de medo. Mas tudo bem, vamos considerar que a magia de Moro não surte efeito. Mas essa imunidade só deveria estar relacionada a ataques que envolvessem telecinese, ilusão ou drenagem de energia, transformações ou feitiços propriamente ditos. Tem uma cena do Buu atravessando um ataque do Moro que até o Goku comenta que não surtiu efeito. E a pergunta é, por que não surtiu efeito se isso era um ataque que utilizava a energia vital do planeta? A magia do Moro consegue manipular a energia vital do planeta e transformar essa energia em ataques que o favorecem. Mas essa energia não é mágica. O Buu, por mais que tenha uma regeneração surreal, ele não é imune a ataques de energia ou ataques de Ki. E a energia do planeta nada mais é do que isso. Tanto que o Kid Buu foi morto com uma Genkidama, que nada mais era que a energia vital do planeta e das pessoas que ajudaram Goku naquela luta. Isso mostra o quanto que o autor tá perdido com o Moro e como ele cria cenas sem sentido apenas para justificar na cabeça dele uma possível vantagem ou desvantagem dos personagens. O Moro é um mago que uma de suas habilidades é manipular a energia vital do planeta. Buu não é e nunca foi imune à energia vital. Mas na hora do Moro realizar o seu ataque, o autor quis tratar esse ataque como se a energia fosse algo mágico, o que não era, né? Por mais que um desses ataques fosse relacionado ao fogo. Mas ainda que a magia do Moro faça algum sentido em não conseguir absorver a energia do Buu, por ela não diminuir, é meio estranho que alguma energia dele não fosse drenada, mesmo que Buu imediatamente a regenerasse. O Buu, mesmo sendo mágico, é um ser vivo. Ele tem energia vital, ele tem Ki, que inclusive na saga Buu era possível sentir e tudo. E até numa luta entre Buus, o Ki deles podia diminuir e ele enfraquecer. Então a única explicação para não absorver a energia de Buu é porque o autor não quis mesmo. Por Buu ter realmente algum tipo de imunidade conveniente para esse fim. E um outro ponto que é o mais grave pra mim nessa batalha entre Buu e Moro é como que o Buu tinha forças pra bater de frente com o Moro, independente do Moro não conseguir absorver a sua energia. Afinal, Moro, antes mesmo de começar a absorver a energia de Vegeta e Goku, foi capaz de rivalizar com Vegeta na sua forma God. Moro só não bateu de frente com Vegeta na forma Blue, mas justamente por conta da sua habilidade de absorção de energia e de se alimentar dela, ele acabou superando Vegeta e Goku, que ficaram sem poderes. Então teve algum ponto que Moro se mostrava superior a um Super Saiyajin God. Como então o Buu teria forças para bater de frente com um vilão que se superou diante do Saiyajin God de Vegeta? Se Buu no mangá não participou de treino nem luta alguma. Vamos lembrar que a única vez que Buu lutou no mangá foi contra Beerus, e Buu estava completamente caído em cena. No anime e no filme, a surra de Buu foi ainda pior. Ou seja, esse Buu não tinha nível nem pra encostar no Beerus, que tava brincando com a galera na época. E só quando o Goku
Goku virou God é que ele lutou um pouquinho mais a sério. Hoje, os níveis de Vegeta e Goku com certeza são muito maiores que o nível do Goku naquela época. Fora que o próprio Goku disse que conseguiria vencer o Buu se quisesse naquela época, quando lutou contra ele, lá na saga Buu. E esse Buu que o Goku falou que venceria era indiscutivelmente mais forte que o Buu bonzinho que restou. Que é esse aí que tá lutando contra o Moro, no caso. Já que ainda tinha a essência maligna de Majin Buu dentro dele. E Goku, naquela época, tinha só o Super Saiyajin 3, que foi vencido com um peteleco por Beerus. Então esse é com certeza o Majin Buu mais fraco de todos que já surgiram. E não faz sentido algum ele conseguir peitar alguém como o Moro, que conseguiu bater de frente com o Vegeta na forma God. E não confundam a fala final do Moro perguntando ao Buu quando ele conseguiu esse poder, pois ele está se referindo ao Dai Kaioshin e não ao Buu, já que o Dai Kaioshin foi despertado pela Patrulha Galáctica e obviamente o Buu era mais forte que o Dai Kaioshin. E falando sobre a Patrulha Galáctica, curiosa a fala de Jaco para justificar o despertar das memórias do Dai Kaioshin no Buu. Se recuperar as memórias de um ser mágico, que inclusive tá se mostrando imune à magia de Moro, por que não fizeram algo como apagar as memórias de Moro enquanto ele estava confinado? Claro que isso não é uma incoerência, né? Só é engraçado a Patrulha ser tão eficiente em alguns momentos e em outros não. É o caso de Meros. Esse personagem é tão bizarro que ele conseguiu se esquivar dos ataques do Moro em pleno voo com aqueles propulsores vagabundos da Patrulha Galáctica. Pô, gente, nem voar o cara sabe. E pra piorar, ele conseguiu aprisionar temporariamente o Moro numa rede especial desenvolvida pela Patrulha Galáctica, de uma forma tão forçada que faz novamente trazer a questão do porquê uma patrulha que sempre foi encarada como patética não conseguiu lidar com o Freeza no passado ou mesmo com os Saiyajins. Veja bem, gente, eu não tô reclamando de tecnologia avançada superando os personagens. Vimos algo assim com o anel que disparava laser do Sorbet em Renascimento de Freeza, apesar que havia um contexto. O Goku estava totalmente distraído. Mas temos aí os próprios androides criados pelo Dr. Gero, ou seja, tecnologia. Então uma rede especial tecnológica não é um problema. O problema é Moro cair num ataque desses e a patrulha convenientemente ter esse tipo de tecnologia para a situação. O que mais estraga nesse arco pra mim é a ligação da Patrulha Galáctica com o Moro. E não há uma cena relacionada a eles que me convença. Ainda mais por conta do poder atual de Moro. E pra fechar, Piccolo finalmente deu as caras no mangá. Mas não em Namekusei. E sim sentindo os acontecimentos de Namekusei, que fica a trilhões de quilômetros de distância da Terra, onde ele e o Dendê estavam. Como que os dois sentiram isso estando tão longe, eu não faço ideia. De qualquer forma, a aparição de Piccolo já alimenta aquela pontinha de esperança de ver ele em ação, já que de alguma forma ele acabou percebendo que algo de ruim tá rolando em Namekusei. Enfim, gente, é isso. Essa foi a minha análise do mangá. Teve bons pontos e outros que eu considero ruins para a narrativa. A luta de Buu, apesar de eu não ver muito sentido, foi legal. Pra quem não esquenta muito com o escalonamento de poderes na franquia e não se importa se os argumentos usados se contradizem com outras coisas que o próprio autor já mostrou num capítulo anterior, isso não vai ser um grande problema. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.